Glória a Deus, glória a Deus. Louvamos ao Senhor, porque Ele nos dá mais uma oportunidade de estarmos aqui para engrandecer Seu nome, para exaltar o Seu nome e para fazer grande o Seu nome sobre a terra. Como disse o nosso irmão Diácono Vanderly, hoje Deus nos permite estar aqui junto com vocês para ministrar uma palavra para os nossos corações. E como eu sempre falo, e quando somos convidados para ministrar uma palavra, primeiramente nós perguntamos a Deus: Senhor, o que ministrar para a tua igreja? O que a tua igreja, na verdade, precisa, Senhor? Ó Deus, ouvir. Porque quando nós chegamos assim num púlpito de uma igreja, nós, na verdade, somos só os instrumentos do Senhor. Nós deixamos Deus nos usar. E, geralmente, Deus nos entrega primeiro a palavra. E desde quando eu recebi o convite, eu orei a Deus e perguntei: Senhor, qual palavra? E, às vezes, nós, como pregadores da palavra do Senhor, nós queremos fazer do nosso jeito, queremos pregar uma palavra ao nosso bel prazer, e às vezes o Senhor, Ele nos direciona por outros caminhos, por outras estradas, e é assim que nós vamos, na verdade, nos comportar nesta noite, estar na dependência do Senhor nosso Deus. Nós estamos vivendo um período que é um período de oração de 21 dias. Verdade é que nós oramos sempre, mas há tempo em que nós oramos mais. Quando existe propósito, quando existe alvos, quando existe vontade de conquistar, nós oramos mais. E quando na verdade nós oramos mais, quando nós fazemos mais jejum, quando nós consagramos mais a nossa vida, quando nós entramos mais em um relógio de oração, o inimigo ele fica enfurecido. A verdade é esta. O inimigo ele fica zangado, ele fica enfurecido, ele fica raivoso. E esses dias que estamos vivendo, mas de alguns meses anteriores, eu me perguntei a mim e perguntei a Deus se eu estava vivendo sobre um ataque, no mundo espiritual. Se eu estava realmente passando por esta fase e que o Senhor pudesse assim me revelar, porque algumas coisas têm acontecido e estas coisas na verdade não são assim totalmente do agrado do meu coração, do agrado humano, que muitas das vezes nós queremos. E Deus, na verdade, Ele me levou a meditar nesses dias. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos acerca de uma palavra. E esta palavra é: será que estamos vivendo sobre algum ataque do mundo espiritual? Será que estamos atravessando alguns momentos difíceis, a qual nós precisamos refletir? E a palavra que Deus me deu nesta noite para compartilhar com a igreja é uma palavra muito conhecida, que está lá no Evangelho de João. O Evangelho de João, no capítulo 10. E o versículo de número 10. É uma palavra muito conhecida, mas a palavra é conhecida, mas eu creio que a mensagem, será uma mensagem nova, uma mensagem em que Deus, na verdade, irá ministrar ao meu coração, ao coração dos irmãos que vieram, e eu creio nisto. Capítulo 10 do Evangelho que escreveu João, versículo 10. Jesus, ele relata aqui estas palavras dizendo: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu, diz Jesus, vim para que tenhas vida e tenha com abundância. Amém, igreja? Jesus está relatando aqui algo que nos transporta para o mundo espiritual,
para o mundo desta guerra espiritual, em que muitas das vezes nós entramos nela sem perceber que estamos nela. E muitas das vezes nós estamos sendo realmente atacados pelos demônios, nós estamos sendo, na verdade, tendo um enfrentamento tete a tete com o adversário, e nós precisamos estar apercebidos. E foi justamente isto que Jesus, ele começa aqui no capítulo 10 deste Evangelho de João, ele explicando que ele era o bom pastor. E que, sendo ele o bom pastor, ele daria a vida pelas suas ovelhas. Ele daria a vida sobre aqueles que iriam se chegar a ele. Mas nesse diálogo que Jesus está aqui traçando com os seus ouvintes presentes naquele dia, ele diz o seguinte, que havia também um ladrão, que ele, como um bom pastor, havia também um opositor, alguém que se iria opor a ele. E ele diz, olha, porque este ladrão, que está escrito aqui na nossa linguagem, no nosso português, significa o diabo. Ele diz, porque o diabo, os demônios, não vem para outra situação, ele não vem por nenhuma outra causa, a não ser para matar, roubar e destruir a vida de vocês. Ele só vem para esta razão, ele só vem por isto. Mas eu, porém, diz Jesus, eu vim para que vocês tenham esta vida. E que esta vida em que eu venho oferecer a vocês é uma vida que perdura para todo século sem fim. Amém. E nós sabemos então que quando Jesus ele teve as suas batalhas espirituais aqui, ele diz então em uma das suas palavras, quando ele pergunta a Pedro ali, Pedro revela algo extraordinário para ele, e ele diz, Pedro, sobre esta pedra, sobre esta lasca de pedra, eu edificarei a minha igreja. Eu vou edificar a minha igreja, vou sustentar a minha igreja, e a porta do inferno não irá prevalecer contra ela. Ela vai estar sempre de pé. Ela vai estar sempre sendo cuidada por mim. Mas nós sabemos que no mundo em que vivemos, nós temos o nosso mundo físico. Nosso mundo que é o nosso mundo de ser pai, de ser esposo, das irmãs ser mãe, né? Ser esposa, ser empregado, patrão. Nós temos este mundo físico. E neste mundo físico, há três tipos de pessoas, na verdade, né? O homem natural, o crente carnal e o crente espiritual. E quando o crente espiritual ele entra, na verdade, para requerer no mundo espiritual a salvação do esposo, a salvação da esposa, a salvação do filho, da filha, quando ele entra no mundo espiritual para requerer de volta a saúde que ele perdeu, os bens que foram roubados, a destruição que muitas das vezes sobreveio, o inimigo tenta se levantar. O inimigo tenta se enfurecer, e dentro deste enfurecimento do inimigo, ele tenta, na verdade, parar a igreja. E um dos fatos importantes aqui é que, como nós podemos perceber, ou como podemos identificar se estamos vivendo sobre um ataque do mundo espiritual, negativamente falando? Como crente que somos, como servos de Deus que decidimos ser, como identificar se nós estamos vivendo sobre um ataque espiritual? E o primeiro ponto que muitas das vezes nós precisamos identificar é perca do ânimo. O crente ele pode ser um crente de oração, um crente de batalha, um crente de luta, mas chega um momento em que ele perde o ânimo. Ele perde o ânimo, ele não consegue mais, na verdade, ir para a batalha, ele não tem mais vontade de vir para a igreja, ele não tem mais vontade de orar, ele não tem mais vontade de disposição de jejuar, ele não tem mais vontade de interceder, e ele perde o ânimo.
E é justamente em cima desse primeiro ponto aqui, se realmente acontece ou está acontecendo isso com algum dos que estão aqui, ou daqueles mesmos que estão em casa nesta noite nos ouvindo. Se você está sem ânimo, se você está desanimado, talvez você já foi um crente, igual a este aqui que eu vou apresentar a vocês, Elias, no capítulo de número 19 de 1 Reis, a gente vai ver um fato aqui muito relevante. Por favor, alguém desliga aquele ventilador, esse daqui para mim? Não, minha Bíblia aqui não vai ficar paradinha aqui para mim poder ler, tá? Agradecido. Uma passagem aqui muito relevante. 1 Reis, no capítulo de número 19 e o versículo de número 4, que diz assim: e ele se foi, tratando aqui de Elias, diz, e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo, estava desanimado, diante daquele desânimo, ele pede a morte, e disse, já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Elias, a gente encontra aqui Tiago relatando acerca dele, que Tiago diz assim, que ele orou, e por 3 anos e meio, não houve chuva sobre a terra. Depois esse mesmo profeta, ele ora, e diante desta oração tão eficaz, desta oração tão forte, Deus envia chuva sobre a terra. Mas nós encontramos aqui no capítulo 18 deste livro, que Elias entra em uma batalha espiritual. Como nesses dias nós estamos vivendo batalha espiritual. Como nesses dias a pastora Júcia, ela nos chamou para uma batalha, para uma briga contra o inferno. E aí nós entramos nesta briga, nós entramos nesta luta. E aí a gente percebe aqui, querido, no capítulo 19, que diz assim no versículo 1, que Acabe, que era o rei, fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. E como totalmente matara todos os profetas à espada. E então Jezabel mandou uma mensagem a Elias dizendo-lhe, assim me faça aos deuses. E outro tanto, se de certo amanhã, a esta hora, não puser a tua vida como a um deles. Irmãos, medite comigo aqui. Elias, um homem de guerra, um homem de oração, um profeta espetacular, um profeta que Deus usava poderosamente. E diante do desafio ali, ele enfrenta, na verdade, 450 profetas de Baal, 450 profetas de Acera, 900 profetas. E só ele lança um desafio naquela batalha, e naquela batalha Deus responde com fogo, queima o holocausto que ele tinha preparado, até a água que estava ali foi lambida pelas labaredas de fogo. E ali foi uma batalha espetacular diante dos olhos de todo Israel. Mas a gente percebe que diante da batalha em que foi travado ali entre Elias e os profetas de Baal, o diabo, ele não ficou satisfeito com aquela situação. Ele não ficou feliz com aquela situação. E aí, Elias agora recebe uma mensagem de uma mulher. Ele recebe uma mensagem de uma mulher. E aquela mulher diz, olha, me faça aos deuses os mesmo tanto, se amanhã eu não mataria Elias. E será que na verdade quando Elias teme, que perde o seu ânimo,
Será que realmente foi simplesmente por causa daquela mulher? Não, Elias ali, ele começa a ter, na verdade, ataques no mundo espiritual. Ele sente no seu corpo o ataque do mundo espiritual e ele perde o seu ânimo. Então, um dos primeiros pontos em que nós, na verdade, precisamos meditar, quando nós estamos em uma guerra, quando estamos, na verdade, pregando, evangelizando, anunciando a palavra, orando, intercedendo, e que nos bate algum desânimo, como bateu aqui em Elias, nós precisamos, então, acordar um pouco e pedir, na verdade, a Deus. Elias aqui, diante desse desafio que Jezabel lança para ele, ele vai ao deserto, o caminho de um dia, senta debaixo de um zimbro e pede a Deus para que tire a vida dele, porque ele não era melhor do que os pais dele. A gente percebe aqui que ele, ali debaixo daquele zimbro, ele adormece, mas Deus envia um anjo, toca nele, dá pão e dá água. E nos nossos dias nós precisamos de pão, nós precisamos de água, para que nós possamos, na verdade, prevalecer na oração, prevalecer no jejum, prevalecer na batalha espiritual, porque a batalha espiritual ela é renhida, ela é pesada. Então, esses dias eu tenho convidado a minha esposa Rose para que a gente possa fazer orações de guerra. E nós temos feito orações de guerra lá na nossa casa, sabe? Orações de batalha, orações de peleja, para que, na verdade, nós possamos ser livres deste peso espiritual que veio sobre nós neste tempo. O inimigo ele não fica feliz quando estamos orando. Na vigília passada, nós oramos aqui, eu vim com ela, não nessa que passou agora, e eu vim com ela, nós oramos aqui, nós intercedemos, nós clamamos, eu clamei pelos meus filhos, pelas minhas filhas, nós clamamos pela nossa família, nós clamamos pelos irmãos da igreja, nós levantamos um clamor aqui forte na igreja, e nós oramos fortemente, e aí nós saímos daqui, e na chegada de casa ali, nós tivemos assim um grande livramento. Porque entrando para nossa casa ali, que é aquela estrada de terra batida, que no fundo da exposição, veio uma moto, não sei da onde, bateu no nosso carro, o rapaz saiu dando cambalhota e eu falei, morreu. Nós tínhamos saído daqui. E às vezes o diabo diz assim, eu vou fazer isso para ele blasfemar de Deus, para ele dizer onde está o Senhor. Mas não, nós glorificamos a Deus, porque naquele momento nós tivemos livramento. Aquele rapaz, na verdade, ele teve só pequenas escoriações. E depois que eu levei o carro para o seguro, o rapaz que faz a avaliação olhou o vidro e disse, moço, você teve um grande livramento. Não sei se ele era cristão, eu não perguntei, mas ele disse, você teve um grande livramento. Porque olha o risco, olha a profundidade desse risco aqui neste vidro teu aqui. Se estivesse aberto, o guidão iria entrar, ia pegar teu rosto aqui, ia te machucar, esse camarada ia se enroscar dentro do teu carro, e tu teve um livramento muito grande. Então são momentos, muitas das vezes, que nós passamos por batalhas espirituais, e que Deus quer nos ensinar, na verdade, a ser forte, e fazer como Ele fez com Elias, que Elias diz assim, que no versículo 5, que deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo tocou-lhe e disse, levanta-te e come. Olha, eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, comeu e bebeu e tornou-se a deitar. Às vezes nós somos assim, às vezes nós viemos à igreja,
nós recebemos palavras de motivações, nós recebemos, na verdade, a água da vida, que é Jesus, mas nós comemos e bebemos, mas tornamos nos acomodar. E assim aconteceu com Elias nessa situação. Ele come daquele pão, ele bebe daquela água, mas ele volta a se acomodar. No versículo 7, o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, homem, porque muito comprido ainda é o teu caminho. Então, o primeiro ponto que nós precisamos perceber é quando bate um desânimo na nossa vida. Se há alguém aqui, ou há alguém em casa, na verdade, passando por essa fase de desânimo, precisam acordar, levantar e andar, porque o caminho ainda é longo. Segundo ponto é o desgaste físico. No nosso mundo paralelo em que vivemos, como eu disse, o mundo comum, muitas das vezes nós trabalhamos tanto, nos voltamos totalmente e exclusivamente para o trabalho secular. Há pessoas que levantam aí às 5 horas da manhã, trabalham o dia todo, chega em casa e ainda vai se envolver com o trabalho, e o seu físico fica cansado. E aí, diante desse cansaço físico, de tanto trabalho, ele já não tem mais força para vir para a igreja. Ele não tem mais força para orar. Ele não tem mais força, na verdade, para ter a comunhão com os irmãos. E ele passa agora a viver só do trabalho para casa, de casa para o trabalho. Do trabalho para a casa e de casa para o trabalho. Ele já não lê mais a Bíblia, ele já não se alimenta da leitura da palavra, porque o mundo dele agora é o trabalho. Mas a palavra de Deus diz: de que adianta esta pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação, e perder a sua alma? Então esse também é um dos perigos em que parece estar naturalmente acontecendo, mas é um ataque do diabo para que o crente pare e deixe de servir a Deus como ele servia antes. Então, primeiro ponto, o desânimo. Segundo ponto, o desgaste físico. E nós precisamos, como crentes, vigiar. Porque nós não podemos só cuidar daquilo que achamos que é interessante, né? Que é o trabalho, mas nós precisamos entender como Jesus falou lá em João: trabalhai, mas não só pela comida que perece, mas pelaquilo que também permanece para a vida eterna. Terceiro ponto é a falta de recursos. Não sei quantos já passaram em situações financeiras muito difíceis. Mas um ponto forte também que o diabo trabalha, que é um ataque, é a situação financeira do crente. Quando na verdade o crente ele começa a sentir falta de recursos para manter a sua família, para manter a sua casa, para pagar as suas contas, ele começa na verdade a viver uma vida diferenciada. Essas faltas de recursos, ela vem por algum motivo. Ela pode vir, na verdade, pela compulsão de compra. Às vezes a pessoa ganha R$1.000, mas ela gasta 1.500 no mês. Ela ganha 2.000, ela gasta 3. E aí é aonde, na verdade, o inimigo trabalha para enfraquecer a vida do cristão. E aí é aquela coisa que o crente, na verdade, não pode dever a ninguém a não ser o amor. A Bíblia diz através de Paulo: a ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor. E aí vem a falta de recursos, vem as portas que se fecham, e aí nós precisamos, na verdade, trabalhar para que nós possamos entender o que é que Deus quer ensinar conosco ou para nós. Então a falta de recursos também é uma arma que o diabo usa para enfraquecer o cristão.
A pior coisa que existe na terra é o homem ou a mulher sem o dinheiro. O dinheiro, sim, é a raiz de todos os males, quando o homem e a mulher passam a amar ele como seu Deus, como seu tudo. Mas o dinheiro, ele faz parte da nossa história. Sem o dinheiro nós não compramos coisa alguma para a nossa vida. Sem o dinheiro nós não conseguimos alimentar a nossa família. Sem o dinheiro não conseguimos pagar os débitos que nós geramos. Sem o dinheiro nós não podemos pagar os impostos que todos os meses vêm, que é o nosso consumo diário. É a nossa água, é o nosso gás, é a nossa energia. Enfim, tem tantas coisas, né? Então, nós precisamos, na verdade, perceber que quando uma desses pontos estiver, na verdade, acontecendo na nossa vida, nós precisamos ter cuidado. Ter cuidado, vigiar, para que nós possamos, na verdade, vencer essa parte ruim. Essa parte aonde Salomão, ele escrevendo lá no livro de Provérbios, lá no finalzinho, ele diz para o Senhor: não me dê riquezas, muitas riquezas, porque tendo eu muita riqueza, talvez eu venha esquecer-me do Senhor. Também, Senhor, não me deixa ser pobre, necessitado, porque sendo pobre, eu posso vir blasfemar o teu nome, mas dê-me a porção do meu dia a dia. Então, nós vamos ver aí que o inimigo também, ele usa a falta de recursos financeiros para entristecer a vida do crente. Para entristecer aqueles que dizem assim: quando eu estava lá no mundo, eu tinha, mas eu fui para a igreja, perdi tudo, estou perdendo tudo. Cuidado, porque é na verdade um ataque de Satanás. Outro ponto que muitas das vezes nós precisamos perceber que nós estamos sentindo ou vivendo sobre ataque do inferno na verdade, pensamentos negativos. Pensamentos negativos também é uma arma forte em que o inimigo usa para nos roubar e nos tirar da presença de Deus. Pensamentos negativos são aqueles pensamentos até que você vem à igreja, mas quando termina o culto, que você chega em casa e que alguém pergunta como foi, qual foi a palavra, eu não sei. Porque o seu pensamento não estava no culto, o seu pensamento não estava na palavra, ainda que você estava se esforçando, mas você viveu outras situações na igreja. Você está aqui, mas os seus pensamentos são roubados. Por isso, muitas das vezes eu já vi irmãos e irmãs orando aqui, né, para que Deus repreenda o roubador, né, da palavra. Outro dia foi pregado aqui sobre o semeador, o roubador da palavra. E como é que este inimigo rouba a palavra que Deus quer infiltrar na sua mente, no seu coração, lhe trazendo outros pensamentos. Muitas das vezes você se pega pensando em outra coisa. Amanhã eu vou acordar 5 horas da manhã porque eu tenho isso para fazer. Amanhã eu tenho aquele boleto para pagar. Amanhã eu tenho que ir buscar alguém que eu combinei. E você está na igreja e o inimigo está te soltando essas setas para que a palavra não permaneça. Você está desconcentrado. Os pensamentos negativos também são aqueles pensamentos de morte. Tem pessoas que estão na igreja, mas têm pensamentos de morte. Tem pensamentos de doença. Tem pensamentos que não vai ser curados. O diabo lança todo tipo de pensamentos, tá? Mas nós precisamos, na verdade, identificar essas situações quando estamos vivendo, ou se estamos vivendo, para que nós possamos, na verdade, recorrer à oração. Recorrer, na verdade, a Deus. Porque lá em Provérbios, no capítulo 23, no
capítulo 23, versículo 7, parte A, diz assim: porque como imaginou a sua alma, assim será. Há pessoas que uma formiga morde ela diz: meu Deus, vai virar uma coisa ruim aqui. São pensamentos negativos que não são seus, que não são nossos, mas que são pensamentos que o inimigo, na verdade, coloca para que nós possamos perder a confiança em Deus. Outro ponto em que nós possamos perceber que estamos vivendo sobre ataque do mundo espiritual é medo. Medo de escuro. Medo de pessoas que vai à sua frente, às vezes em uma noite, numa madrugada que você precisa sair. Medo de tudo. Você tem medo de tudo. E quando na verdade o crente ele tem essas situações, ele na verdade está sobre o domínio do diabo. Ele está sobre o domínio dos demônios. Ele tem medo de tudo. Ele tem medo das coisas, tá? Ele acha que tudo que está em volta dele não está funcionando bem. Ele tem medo do vizinho, ele tem medo da vizinha, ele tem medo da mulher trair, ele tem medo do marido trair ela tem medo de tudo. E aí nós precisamos, na verdade, identificar essa situação, tá? Quando, na verdade, Josué, ele tem que assumir uma responsabilidade, eu creio também que naquele momento ele sentiu medo. Medo de ser responsável em relação a uma tarefa que foi dada a ele. Medo, na verdade, de não conseguir chegar até o fim. E aonde Deus, na verdade, chega para Josué e diz: não estou eu mandando você? Não te mandei eu? Esforça e tem bom ânimo, não te apavores, não tenha medo, porque eu serei contigo. Então, o medo faz parte do ser humano. Porque se nós também não tivesse este medo comum, às vezes a gente não se jogava na frente de um carro. Não é deste medo que eu estou falando. Eu estou falando daquele medo que muitas das vezes nós sentimos, que tudo sobre a nossa volta é algo ruim. Então nós precisamos, na verdade, ter esta percepção para que nós possamos vencer o maligno. Vencer o maligno, porque esta é a vontade de Deus para nós. Mais um detalhe em que nós podemos, na verdade, ver se estamos vivendo debaixo de uma potestade, pecados antigos. Muitas das vezes você, lá no passado, você pecou, né? E eu não vou retratar aqui com a igreja neste momento, mas vamos dizer, uma pessoa lá do passado, antes dele servir a Deus, ele assassinou uma pessoa, ele praticou algo muito triste, ele desabonou alguém, ele roubou, ele desfraudou, mas ele vem para Jesus, ele confessa aquele pecado, mas vira e volta, Satanás está trazendo, tu lembra daquilo que tu fez? E aí ele traz, na verdade, de volta os pensamentos passados, para que você não cresça, para que você não avance. Então a gente percebe aqui que no pecados antigo teve muitas pessoas que beberam, e quando na verdade ele entra nesta fase de desânimo, quando ele entra na fase, na verdade, de desgaste físico, quando ele entra na fase de recursos pouco, muitas das vezes o diabo diz assim que nada, rapaz, vai lá para os teus vícios passados, vai lá para a tua bebida passada, volte lá para a tua droga passada, volte lá para fazer lá o que tu fazia antes, que traía a tua mulher, volte lá, rapaz. E aí o diabo, na verdade, induz a pessoa a voltar à prática do passado. Mas o apóstolo Paulo, lá no capítulo 8 de Romanos, diz que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
que não anda segundo a carne, a inclinação da carne, mas que anda segundo ao curso do Espírito de Deus. Então, esse também é um dos pontos em que nós podemos identificar se estamos sob ataque satânico. Nós podemos, na verdade, ter essa sensibilidade. E última parte é doenças constantes. Doenças constantes, doenças que não são diagnosticadas. Que todo dia o indivíduo sente uma dor em uma parte do seu corpo. Todo dia ele precisa, na verdade, de remédio. Todo dia ele precisa, na verdade, recorrer, na verdade, a algo para poder aliviar suas dores. Então, uma das coisas também que são ataques satânicos são doenças constantes. São pessoas que vira e volta tá pelo médico, vira e volta tá fazendo exame, vira e volta tá tomando remédio, e ele gasta o dinheiro que na verdade ele poderia usar em outras coisas, como medicamento. Mas o Salmo 103, versículo 3, diz assim: Ele é Deus que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, que enche a tua boca de bens, que as tuas forças se renova como a força das águias. E quais são, na verdade, as armas que nós precisamos usar para que a gente possa vencer esses ataques? Quais são a arma que o crente tem para que nós possamos, na verdade, vencer? Porque Jesus, na verdade, ele disse: eu sou o bom pastor, e como bom pastor eu vou dar a minha vida, para que vocês tenham de volta tudo que vocês perderam, tudo que vocês, na verdade, deixaram para trás, eu vou restituir para vocês. E a gente tem lá várias, como eu citei aqui, alguns pontos negativos que nós precisamos identificar. Se nós estamos sob influência maligna, nós também temos as armas das nossas defesas, que as armas que está lá em Efésios, no capítulo número 6, a partir do versículo 14. E a primeira arma que nós temos é a verdade. Quando a cidadã, ela anda com a verdade, ela na verdade está segura, ela está protegida. Porque aqueles que andam com a mentira, aqueles que andam com engano, aqueles que andam tentando enganar o seu próximo com mentira, diz que na verdade esses não podem ser protegidos de Deus, porque ele está praticando a mentira. E quem é o pai da mentira? Satanás. Então a primeira arma que nós precisamos ter é a verdade, que ela possa doer ou não, mas nós precisamos viver com a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará do poder do maligno, vos afastará dos ataques de Satanás, porque você tem vivido com a verdade. Segundo ponto, a couraça da justiça. Está lá em Efésios, A couraça da justiça. A couraça era aquela que protegia, na verdade, ou protege o coração, da onde, na verdade, o coração procede todos os pensamentos, todos os desejos. Mas se a gente estivermos, na verdade, revestido com a couraça da justiça, nós estaremos revestidos contra, na verdade, esses problemas que são os ataques espirituais. Terceiro ponto é calçar os pés com a preparação do Evangelho. Calçar os pés com a preparação do Evangelho. Nós sabemos que os nossos pés é aqueles que nos leva e nos traz. A nossa mente deseja, mas nós precisamos dos nossos pés, e para isso eles precisam estar
preparados, eles precisam estar confortáveis. Imagine só que quando você calça, na verdade, um sapato apertado, você não consegue nem andar 1 quilômetro com ele. Quando você também calça um muito folgado, também vai dar trabalho para você andar. Por isso nós precisamos calçar os nossos pés, né, com o Evangelho, para que nós possamos, na verdade, andar rápido contra as setas do diabo. Quarto ponto é usar o escudo da fé. O que é, na verdade, o escudo da fé? Os soldados romanos, naquele tempo atrás, eles usavam 2 escudos. Um escudo redondo, que era o escudo de ataque e defesa, e usavam outro escudo oval, que pegava de baixo até em cima. E esse é o que Paulo aqui, na verdade, retrata. O escudo da fé. O escudo, na verdade, né, que vai levar a proteção do nosso corpo contra os dardos inflamados do maligno. Quinto ponto, usar o capacete da salvação. Capacete, a gente sabe que é aquele que protege a nossa mente, né? Que protege a nossa mente, o capacete da salvação. Nós precisamos, na verdade, usar todos os dias, todos os momentos, para que nós possamos sair vencedores diante das situações que o inimigo lança contra nós. Sexto, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra. Quando Jesus, na verdade, ele é batizado, diz que o Espírito leva ele ao deserto para ser tentado. E como foi que Jesus, na verdade, venceu o diabo? Com a palavra, com uma espada, né? Com a espada do Espírito, que é a palavra. E na palavra está escrito que Deus venceu todas as etapas na pessoa de Jesus, como a palavra está escrito. Quando ele disse, se tu és filho de Deus, Jesus estava ali 40 dias com uma necessidade. A necessidade de Jesus não era espiritual, era física, comida. E o diabo, sabendo da fragilidade de Jesus, foi que ele disse, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras aqui em pães, te alimente, te fortaleça o teu físico. Mas Jesus disse, está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo, ele não se contenta quando a gente derrota ele na primeira. Ele vai vir na segunda, ele vai vir na terceira e ele vai vir na quarta. Por isso Paulo, ele está escrevendo aqui sobre a couraça da justiça, sobre o calçado dos pés, sobre o escudo da fé, sobre o capacete, a espada do Espírito. E ele retoma de novo a Jesus e transporta Jesus em espírito para o pináculo de um grande monte, e de lá ele mostra todas as maravilhas da terra. E ele disse, ó, se tu se prostrar perante mim me adorar, eu te darei todos esses reinos. Sabe por que Satanás disse isso para Jesus? Porque até aquele dia ele tinha direito legal sobre as nações. Só quando Jesus morre, que desce ao inferno e que toma a chave dele, aí ele perde esse direito. Mas quando Adão, ele trai a si mesmo e a Deus, ele dá direito legal para Satanás reinar. E Satanás, no direito, ele leva Jesus e mostra os reinos que era dele, e diz, se tu se prostrar e me adorar, eu darei para você. Mas Jesus vence mais uma vez e diz, mas também está escrito, que só ao Senhor Deus adorará e só a Ele prestará culto. Glória a Deus. Então, queridos, nós precisamos, na verdade, viver a palavra, mas nós precisamos orar. O que é mais importante, a palavra ou a oração? O que é mais importante?
É a palavra de Deus ou a oração? Porque a oração também, ela é uma arma de guerra. A oração é a arma de guerra. E alguém uma vez perguntou, a pergunta que eu faço hoje: o qual é mais importante, a palavra ou a oração? E a pessoa que recebeu essa pergunta disse: o que é mais importante para o pássaro? É a asa direita ou a asa esquerda? As duas, né? As duas. Então, a palavra e a oração, ela tem que andar junto. Ela tem que viver junto. Porque ambas faz, na verdade, o reforço uma da outra. Então, a oração também, ela é uma arma de guerra. Outra coisa muito importante é o louvor. Tem pessoas que não dão muita importância para o louvor, mas o louvor é uma arma poderosa. O louvor é uma arma de guerra que destronda o principado. E eu tenho aqui 2 testemunhos rápidos para contar para os irmãos. Um que eu vivi, e vi com os meus olhos e ouvi com os meus ouvidos, e outro dentro da Bíblia. Um é que uma certa feita, uma determinada pessoa foi possessa de demônio. E eu creio que planos de Deus para nos mostrar como funcionava. E veio alguns pastores e mandou sair, e aquele demônio disse que não saía. Veio irmãos, veio igreja, o demônio não saía. Mas, eu já até contei isso aqui uma vez, mas chegou uma irmãzinha, e ela abriu o cantor cristão, e aquele demônio estava lá, estrebuchando, pegando aquela pessoa, judiando, machucando, e ela chegou, olhou assim, abriu o cantor cristão, e começou: Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. E eu ouvi naquele momento, aquela pessoa começou a se entortar, e ela começou: com seu poder defende os seus, em todo transe agudo. E ela começou a cantar, e aquele momento todos os irmãos, pastores que estavam ali, ficou assim, na verdade, atônito, e aquele demônio foi embora. Saiu. Então o louvor é uma arma de guerra poderosa para a gente vencer, na verdade, os ataques que muitas das vezes somos atacados pelo Satanás. Outro momento aconteceu lá com Josafá, quando ele recebe notícias que das montanhas de Seir, de outras partes, vinha um grande exército para matá-lo, para destruir, e ele põe os cantores na frente daquele exército, e aquele exército, na verdade, vai marchando, mas os levitas vai na frente. E é justamente naquele momento em que Deus desbaratina aquele exército inimigo e todos são mortos. Então o louvor é uma arma de vitória. E para encerrarmos, o nome de quem? Posso ouvir aí o nome de quem nós podemos usar para vencer Satanás? O nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso, não há quem possa derrotar. O nome de Jesus é poderoso, não há quem possa derrotar. E a doença sai, e os demônios saem, quando o nome de Jesus vem operar. E as doenças saem, os demônios saem, quando o nome de Jesus vem operar. O nome de Jesus, ele é sobre todos os nomes.
E não adianta Satanás com seus principados, potestade, investir contra a igreja, porque as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja do Senhor. Ainda que a gente passe, ou se alguém que ouviu esta mensagem está passando por alguns desses itens que aqui foi colocado, há momento de usar a couraça da justiça, o calçado para a preparação do evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, usar na verdade o poder da oração, o poder do louvor e o nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus.